Oi, queridos, tudo bem? Eu me chamo Ana Gabriela e esse é o School Killer, um podcast sobre casos criminais de assassinos em série. Bom, nesse episódio a gente está aqui com a presença do jornalista Tiago Freire. Ele é jornalista policial há mais de 15 anos. Oi, Tiago, tudo bem? Olá, boa tarde, boa Boa noite, bom noite. dia para quem estiver assistindo nesses três horários. Sim. Tiago, eu queria para a gente iniciar aqui que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, da sua carreira. Eu sou jornalista formado, já atuo no jornalismo há mais de 15 anos, uns 17 anos. Jornalismo policial sempre participou da minha vida profissional. Eu trabalhei nos principais tabloides quando eles abriram, né? O 10 Minutos, o Manaus Hoje, o Agora e mais os jornalões, quando o jornal ainda era analógico, quando era de papel, quando não tinha ainda os blogs, os portais, o jornalismo não era eletrônico. E eu trabalhei também no Mascate, outro jornal que era só impresso, e também na área policial. Hoje em dia não mais, hoje em dia eu sou editor-chefe de um portal de notícias, que é o Diário da Capital, que nós não temos foco no jornalismo policial, apesar de fazermos volta e meia uma matéria sobre, quando é de maior relevância. Legal. Para dar início aí, né, eu acho que é uma coisa que chama muita atenção aí de todo estudante de jornalismo. Eu queria que você falasse para a gente como que você se encontrou dentro dessas várias áreas aí que o jornalismo tem à nossa disposição, né? Eu acho que é uma das principais dificuldades, assim, de quem está no meio ou de quem está começando também. E às vezes até de quem já está finalizando. Eu acho que isso não deve ser uma preocupação. Eu acho que o jornalismo, ele é muito abrangente, ele é muito grande Uhum, e é importante mesmo você ter experiências. É importante você passar por editorias, passar por formatos. Você vai ser encontrado. Você sim. não vai encontrar. Você vai ser encontrado. Porém, na nossa vida profissional, ela nos proporciona experiências que nunca ficam limitadas a uma editoria, nunca ficam limitadas a um assunto. Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu vejo muito, principalmente os mais jovens, Uhum, interessados em jornalismo cultural, por exemplo. sim. E é muito legal, é muito importante, só que às vezes essa visão de jornalismo cultural fica um pouco deturpada, Uhum, porque se acha mais que entretenimento e não uhum, um jornalismo cultural mais abrangente. Jornalismo policial é a mesma coisa. Às vezes, ah, o jovem jornalista acaba ficando muito encantado com o que não é nem jornalismo, que é entretenimento policial uhum, e não jornalismo. Então, eu acho que não deve ser uma preocupação. sim. Eu acho que a preocupação deve ser sempre aprender, sempre vivenciar e aprender. E é muito importante sempre estudar o que você está fazendo. Sim. A gente ouve bastante nossos professores falando que até hoje eles não pararam de estudar, né? E eu Nunca se acho para de que estudar. é importantíssimo isso. A A gente gente. sempre acaba descobrindo que a gente não sabe nada. Uhum, sim. E agora você falou um pouquinho aí, né, de importância e tal, de algumas áreas do jornalismo. Eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre a relevância do jornalismo policial, né, porque, querendo ou não, dentro da minha pesquisa ali, eu vim a perceber que o jornalismo policial ele vem de muito antes, né, dos folhetins, a gente já tinha ele ali presente, mesmo que não tivesse o nome do jornalismo policial. É, o jornalismo policial, ele é uma editoria, é um assunto, é um nicho que ele desperta muitas emoções nos leitores. E ele desperta muito interesse. Às vezes o interesse foge ao jornalismo e acaba seguindo a fofoca. Uhum, A comunicação, ela é importante porque nós propagamos aquilo que acontece aqui, um pouco mais longe, para perto de quem precisa dessa uhum, informação. Mas o jornalismo policial, ela desperta emoções, ela desperta sentimentos
muito mais profundos, porque é o sentimento do medo, é o sentimento da justiça ou do justiçamento. Então, ele tem sua importância. Eu acho que o problema dele é como ele é feito. Uhum. O que hoje eu acho que é um dos pontos que mais deve ser discutido e mudado na nossa realidade profissional. Aproveitando aí o gancho, na tua opinião profissional, o que você acha que seriam mudanças assim de extrema importância e que deveriam ser colocadas assim de imediato dentro desse jornalismo? Eu acho que hoje o jornalismo policial, como nós conhecemos e como nós vivemos ele no dia a dia, ele tinha que acabar. Eu sou um pouco radical sobre isso, porque nós vivemos num sistema econômico que tudo vira mercadoria. Uhum. E o jornalismo acaba não fugindo disso, porque está inserido nesse sistema. Só que a mercantilização do jornalismo policial ficou algo tão forte, tão absurdo, que a gente vê notícias de polícia não como um fato relevante, um fato que se deve noticiar. É uma fast foodização da notícia. Uhum. Não é muito diferente o que a gente vê num portal, o que a gente vê até nos jornais, do que se vê em grupos de mensagens de WhatsApp. Não é diferente. Você vê a mesma foto, você vê as mesmas informações. E nós trabalhamos com informação, só que nós não trabalhamos com informação pura. Nós trabalhamos com um produto, Uhum. que é o jornalismo. Nós vamos fazer uma matéria. Uma matéria usa a informação como matéria-prima, mas não é a informação pura. Uhum. Então, entra outras responsabilidades, a ética profissional, o respeito à dignidade da pessoa, tanto de uma possível vítima como de um possível acusado, de um possível criminoso. Entra o respeito à moralidade profissional. Então, eu acredito que hoje o jornalismo policial, como ele é feito, ele desrespeita o próprio jornalismo, ele desrespeita as pessoas, sem contar nos estatutos, Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis de proteção criminal, as leis de proteção à polícia. Então, nós temos instituições que são para isso, que são para fazer investigação, que são para fazer o apanhado. Então, hoje, como o jornalismo policial funciona, é muito ruim, tanto para o jornalismo, quanto para o profissional jornalista, quanto para a sociedade, que é o nosso público, que é quem se destina a isso que a gente produz. Sim. Eu vi uma reportagem recentemente de um rapaz que sugeriu aí para a Câmara que o jornalismo policial, né, todos esses que a gente já conhece aí, os mais populares, eles fossem colocados somente no horário da noite. Você acha que a única solução realmente seria extinguir ou que essa seria uma solução Esse é válida? um paliativo. É um paliativo. Eu acho que seria um começo, Uhum. mas eu acho que é mais profundo que isso. Sim. Acho que é mais profundo que isso. Hoje, realmente, é um absurdo você ligar um canal à tarde. Esses programas policiais, eles começaram na década de 80. Se expandiram muito na década de 90 no Rio de Janeiro e depois para o Brasil inteiro. E você pode observar que hoje esses programas de jornalísticos que passam o hard news e Uhum. essas notícias policiais, né? Eles ultrapassam a barreira do jornalismo e são mais um entretenimento. Você vê Uhum. apresentadores que não são jornalistas, que fazem piada com a desgraça alheia, que Sim. transformam um caso que é um caso de tristeza e dor para muita gente, para a sociedade, numa banalização. É a banalização do mal, é a banalização do absurdo, é a Uhum. banalização da tragédia. E isso causa severos danos à sociedade. Sim. Dentro do TCC também a gente tem um capítulo específico sobre usar o medo como forma de manipulação, né? Que é Uhum. algo que a gente vê muito aí nesses programas. Foi algo que a gente chegou a comentar ali com a nossa convidada do episódio anterior, que é a Francine, ela é psicóloga. E aí eu queria que você desse a sua visão sobre isso, sobre utilizar o medo como forma de manipulação, porque a gente vê isso muito presente até mesmo na política, né? Que deveria nos cercar, nos proteger.
O medo é uma ferramenta muito importante, muito fácil para você manipular as pessoas, porque o medo ele é um sentimento muito primário, é um Uhum, sentimento que movimenta ou paralisa muito a gente. Então, realmente a função desse tipo de jornalismo é causar medo, é causar pânico, porque você ganha audiência. Ninguém uhum, quer sentir medo, ninguém quer ficar inseguro, ninguém quer andar na rua e ter medo de ser assaltado, ser morto. Todos temos esse medo. Então, esse é um jornalismo que vende, é um jornalismo que é monetariamente importante. Nós vivemos uma sociedade perigosa. uhum. Vivemos. Mas até que ponto a nossa sociedade é perigosa? Será que nossa sociedade é perigosa a ponto de eu não conseguir viver? A gente está vivendo. Nós vivemos numa cidade, por exemplo, de mais de 2 milhões de habitantes. Existe muita coisa ruim. Mas é só coisa ruim? Até que ponto há uma glamorização da violência? Até que Uhum. ponto esse jornalismo alimenta um heroísmo policial ao passo que alimentam um heroísmo de bandidos, de facções criminosas, Uhum. transformando-se em personagens, em Sim, entretenimento. É uma grande novela. a gente vê aí, né, principalmente nesses casos hediondos, que são casos assim que a gente percebe que beiram o extremo, né? Não é algo que a gente vê todo dia, uma pessoa que cometeu tantos crimes assim e todos esses crimes bárbaros. É, a gente percebe que existe uma glamorização, como você mesmo disse, inclusive esse é o título do meu TCC. Essa glamorização, ela vem de uma forma tão absurda que às vezes a gente não consegue distinguir aquela situação, sabe? Se torna uma coisa muito supérflua. E aí eu vou te falar um pouco sobre o nosso episódio anterior. A gente falou sobre duas assassinas em série mulheres. As duas cometeram crimes bárbaros, porém, elas foram tratadas de formas completamente diferentes ali dos assassinos homens. Não querendo puxar para esse lado, né? Mas assim, a primeira delas que a gente conversou foi a Nani Doss, que era uma senhora já quando foi presa. Então, mesmo depois de já terem acusado ela, ela ia nos programas e eles faziam, como você mesmo disse, piadas sobre o assunto, né? A gente tem uma situação onde um dos entrevistadores fala que se ela parecesse bonita no programa, talvez ela conseguisse ali um outro marido, e ela era acusada justamente de matar os maridos que ela tinha. Né? Então a gente vê casos muito, muito absurdos. Eu queria que você falasse pra gente se tem algum caso assim que te marcou, mesmo que você não tenha acompanhado muito de perto, mas. Muitos, muitos. Tem alguns casos que me marcaram muito. Uma vez no início da minha carreira, eu fazia uma coisa que voltou à moda agora, que é fazer ronda policial à noite. E eu fazia junto com um colega que era fotógrafo, e nós fazíamos a madrugada, que o pessoal chama à noite, madrugada. Naquela época não existia esses aplicativos de mensagem, nossos celulares não eram smart ainda, então nós tínhamos que ir às delegacias e ficar ouvindo rádio policial para saber se tinha um caso, alguma coisa. Uma vez eu estava no primeiro DIP, para quem não conhece, fica aqui no centro, aqui na Praça 14, e teve um caso que era no Santa Teovina de um homicídio, que a mulher tinha matado o marido e eu fui. Nós saímos daqui, eram umas 2h30 da manhã, mais ou menos. Nós chegamos umas 3h30 lá no local. Nessa época, o Santa Euvina não era um bairro tão desenvolvido, tão grande como ele é hoje. Ele era um bairro mais rural. Ele era um bairro que ainda tinha muitos sítios. Esse caso foi em um sítio. Era muito bagunçado, eu era muito novo, muito inexperiente e sem muitas consequências do que eu estava fazendo. Eu estava aprendendo muito, como eu estou aprendendo agora. Eu cheguei à cena, era um sítio com 3 casas, e o caso policial, quando eu cheguei, já estava a polícia no local, mas não tinha chegado o IML. O caso era uma mulher que tinha matado o marido com teçadadas no rosto. Ele estava dormindo, ela matou o marido com teçadadas no rosto. E era uma cena bem feia, era uma cena bem grotesca. Eu cheguei aí na cena do crime, que é um absurdo. O jornalista ir à cena do crime é um absurdo. É, E aquela mulher, ela
visivelmente, eu como um ignorante e colhendo fatos, conversando com as pessoas, era uma mulher que estava fazendo tratamento psiquiátrico. E você via na casa dela que tinha remédios psiquiátricos ali. E a história dela era que ela vinha do interior, ela tinha vindo há uma semana anterior para fazer tratamento na cidade, um tratamento psiquiátrico na cidade. Teve um desentendimento com o marido e ele acabou morrendo. E essa mulher foi presa e eu acompanhei o caso dela um tempo. Ela foi tratada como mais uma criminosa. Ela não foi tratada como alguém que estava com problemas, com distúrbios mentais Uhum. e precisava de tratamento. E para o jornalismo, aquilo só foi mais um caso. Para o jornalismo, aquilo ali foi uma mulher que matou o marido a terçadadas. E acabou. A pessoa deixa de ter nome, deixa de ter. Acabou. Você não tem humanização, você não tem respeito à vítima, você não tem respeito à mulher, você Uhum. não tem respeito a nada. Você só está ali para fazer seu produto e sair. Então, o que eu vivi e que eu fiz, hoje eu condeno. Uhum. Porque é um absurdo. Porque isso não tem relevância social. Nós somos comunicadores sociais. Nós temos que ter preocupação com a comunicação relevante à sociedade. E casos assim, pessoas que morreram com tiro, pessoas que foram presas por tráfico de drogas, não tem relevância social em geral. Tem relevância às instituições, tem relevância ao Estado, tem relevância à polícia que é do Estado, tem relevância para a pessoa. Mas para a sociedade já está sendo representada por essas instituições. Uhum. Não é a comunicação social que tem que se meter nisso. Sim. Enquanto, né, essa solução ela não chega, eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para os nossos seguidores que são futuros jornalistas ou então que já se formaram, mas estão aqui acompanhando a gente, de formas de fazer um jornalismo mais ético, quando a gente está falando aí de assuntos um pouco mais intensos, um crime hediondo, algo relacionado. Empatia. A principal forma de pensar o jornalismo, pensar a matéria, é você pensar em quem aquela matéria atinge, em quem aquela matéria dói. Eu falar desse assunto vai doer em quem? É importante eu fazer essa dor acontecer? Eu tenho que ouvir essa pessoa. Se eu ouvir essa pessoa, eu vou estar criando uma dor nessa pessoa. É importante para a sociedade isso que eu estou fazendo? Eu acho que são questionamentos que vão muito além do que, quando, onde, porquê, como. São questionamentos muito mais importantes, muito mais profundos que a gente deve fazer em cada matéria que nós fizermos. Teve um outro caso que eu fiz e que são casos que acontecem muito, que foi um senhor que foi acusado de violência contra o vulnerável. Ele foi preso, espancado pela sociedade, pela comunidade local. Quando ele foi preso, incendiaram o carro dele, incendiaram a casa dele. No outro dia, ele conseguiu provar para a polícia que ele nem estava no local. Quem repara esse dano? Uhum. Nenhum jornal deu no outro dia A notícia de que ele era inocente. que ele era inocente. Porque aquilo já passou. Uhum. Eu já deu notícia, já fiz meu trabalho. Entende? Sim. Ninguém repara isso. Então nós, como jornalistas, como comunicadores sociais, nós temos responsabilidade de vidas nas nossas mãos. Em cada palavrinha que a gente escreve, é responsabilidade de vidas que nós estamos levando para o público. Sim. A gente tem aqui, né, um produto midiático. Esse foi o resultado do meu trabalho. E existem muitos e muitos e muitos produtos midiáticos relacionados aí a crimes, né? Isso daí se popularizou muito nos últimos anos. A gente viu a ascensão de canais no YouTube, são muitos e muitos podcasts que praticamente incontáveis, e muitos desses, né, são feitos por pessoas comuns, que não necessariamente ali vão ter uma responsabilidade, né?
Mas a gente queria saber de algo um pouco mais pessoal. Tem algum programa que você acompanha, que você acha que seria uma indicação legal para a gente ter aqui? De jornalismo investigativo ou jornalismo Pode ser policial? um jornalismo investigativo. Tem um canal que eu gosto muito, que é de investigativo. Geralmente eles não falam de crimes, de assassinato, falam de outros crimes, que é o Joio e o Trigo, que é um podcast muito bom, que fala muito sobre alimentação e formas de produção agrícola no Brasil e fala muito de crimes. É um jornalismo investigativo muito denso, muito profundo, que é muito importante a gente conhecer. O Joio e o Trigo, muito bom. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui a imagem. Eu queria muito te agradecer pela sua presença, tá? A gente vai finalizar por aqui. E esse foi o nosso último episódio. Eu agradeço muito pela sua audiência. Tchauzinho e até a próxima.